Graças e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais esse dia. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e acione aí o sininho para você receber as notificações do canal. E ao final, se a mensagem de Deus falar ao seu coração, você dê o seu like ou não. Eu quero conversar com vocês hoje sobre Mateus capítulo 26, do verso 14 até o verso 16. Você pode ler aí na sua Bíblia ou apenas acompanhar aqui que eu vou citar o texto. Lá em Mateus 26, verso 14 em diante, diz assim: Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. E ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma ocasião, uma oportunidade para entregar Jesus. Eu entendo que Judas teve um propósito nisso. Eu não sei se era apenas pelo dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo apostólico, ele tinha acesso ao dinheiro. Inclusive, o apóstolo João o chamava de ladrão, porque ele metia a mão na bolsa, né? Ele não era uma pessoa realmente de boa fama nem de boa conduta, apesar de estar com Jesus, de ter visto milagres e de ter acompanhado o seu ministério terreno. Ele viu muitas coisas extraordinárias. E essa é uma razão também, até para nós entendermos que o que legaliza a fé não é o sujeito estar enfurnado dentro da igreja e muitas vezes ele está ali, mas está com o coração distante de Deus, está com o coração longe do Senhor, vê um monte de coisa, mas ele mesmo continua a mesma coisa por dentro, com um desvio de caráter, com um coração sujo, com a mente suja, com a vida suja, né? Não estou dizendo que estar na igreja não é bom, mas estou dizendo que estar dentro de quatro paredes não legaliza a vida santa. A vida santa ela é conquistada por um encontro real com Jesus. Bom, mas o que Judas ele não enxergou em Cristo? O que foi que ele, apesar de ter visto tanta coisa, o que ele não enxergou? A primeira coisa que Judas não enxergou é que Jesus ele era movido pelo amor, né? Um texto que já é conhecido de cor pela cristandade é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Então, Jesus, tudo que ele fazia, ele pregava por amor, ele curava pelo amor, ele visitava as pessoas pelo amor, ele tocava nas pessoas que ninguém queria tocar por amor, ele ajudava o próximo por amor. Tudo era movido pelo amor. Mas na época em que Jesus estava pregando o Evangelho, havia muito ódio. Ódio porque Israel não era um país soberano, ele era um país que era conquistado por Roma. Havia ódio por aqueles que desempenhavam seu ofício no Império Romano como cobradores de impostos. Havia ódio entre os religiosos, fariseus e saduceus. Se odiavam porque discordavam do texto da Torá.
Ou seja, era uma época de muito ódio. Assim como hoje, vivemos uma época de muito ódio. Mas Judas, ele não enxerga isso, que todas as ações do Senhor Jesus foram feitas em amor. Até mesmo quando ele chega no templo e ele vê ali as pessoas vendendo, negociando, algo parecido que acontece hoje em algumas comunidades ditas evangélicas, mas que são um mercado, né? Ele chega lá, quebra tudo, faz um chicote, destrói todas as mesas dos cambistas, aquela coisa toda, e diz que aquelas pessoas estavam tornando a casa do pai em casa de ladrões e de salteadores, mas que ela deveria ser chamada casa de oração para todos os povos. Até esse ato mais duro, né, esse ato mais firme, foi um ato de amor. E há quem diga que os principais sacerdotes se moveram para matar a Cristo porque eles tinham uma máfia ali no templo onde eles ganhavam dinheiro e Jesus mexeu no centro do poder financeiro de sacerdotes, né, e de líderes, né, da religião que ganhavam dinheiro com aquilo. Infelizmente, a coisa não mudou, né? Se Jesus estivesse hoje aqui, ele também ia pegar o chicote e ia dar em muitos por amor, porque a casa dele não pode ser uma casa de comércio. Então, Jesus, ele era movido pelo amor e Judas não entendeu isso. Judas queria que Jesus também tivesse ódio pelos inimigos. A segunda coisa que a gente percebe e que Judas não percebeu é que Jesus, ele não era movido pelo espírito partidário. Ele não tomou partido religioso, nem dos fariseus, nem dos saduceus. Ele era alguém que frequentava o templo, pregava, mas ele não estava de forma nenhuma ligado àqueles meandros religiosos. Ele não tinha briga com o Império Romano. Não há uma passagem na Bíblia onde Jesus fomenta um abaixo-assinado contra César. Não há. Não há uma passagem nas Escrituras onde os apóstolos orientem uma revolta ou que tenham o espírito de rebeldia contra a autoridade constituída. Ou seja, vocês não podem aceitar. E hoje, você vê aí lista de cristãos que não apoiam Bolsonaro, lista de cristãos que apoiam Bolsonaro. Eu não consigo enxergar isso no Evangelho. Por maior respeito que eu tenho às pessoas que estão fazendo isso, eu não consigo entender. Essa é uma atitude anticristã, antibíblica. Tanto Jesus quanto os apóstolos nos ensinaram a sermos respeitosos com as autoridades, mesmo quando elas nos ofenderem. Jesus disse: dai a César o que é de César. Paulo, em Romanos 13, diz que não há autoridade que não seja colocada por Deus. Ele tem um plano, mas ele não tem partido. Ele não tem partido, ele não tem bandeira. Judas queria que Jesus tomasse um partido do movimento político terrorista contra o Império Romano. Jesus não tomou esse caminho. Alguns gregos vieram procurar a Jesus com esse sentido. Jesus disse não.
Então, quando eu vejo hoje servos de Deus com partidos, né, brigando a favor ou contra as autoridades constituídas por Deus nesse país, eu me envergonho, porque esse não é o caminho. Essa é a visão de Judas. Judas enxergava o ódio. Judas enxergava a visão partidária. E essa é uma coisa que nós não podemos ter. Nós defendemos os princípios das Escrituras. E uma delas é que nós não devemos nos levantar, em hipótese alguma, contra as autoridades, a não ser quando elas nos mandam fazer algo contrário à nossa fé. Aí nós vamos dizer, não, isso nós não vamos fazer. Mas fora isso, isso é levantar bandeira, isso é fazer terrorismo emocional, terrorismo político, é levantar bandeira em nome dos evangélicos, sem a autorização dos evangélicos para se fazer isso. Eu não me lembro de ter sido aliciado na época da eleição, ou de que a minha denominação tivesse dado alguma orientação. Não, o voto é livre, cada um votou como quis. Isso não quer dizer que os evangélicos são a favor ou não de determinado político. Judas tinha uma visão exatamente dessa, a visão do ódio e a visão do partido, de tomar partido. As pessoas acham que falar contra é voz profética. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a voz profética no passado era um chamado ao arrependimento e um retorno à fé e às Escrituras. E não isso que nós estamos vendo por aí nas mídias sociais. Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender, que não é o princípio. Jesus não é movido pelo ódio e nem pelo partidarismo, e nem por um espírito partidário. Ele não é movido pela política, ele não é movido por qualquer outra coisa, a não ser pelo seu amor e pelo seu plano soberano sobre todas as coisas. Então, a gente não vê Jesus fomentando o que líderes religiosos importantes estão fomentando hoje. Uma terceira coisa que Judas não enxergou é que o Senhor Jesus, ele não é movido pela pressão humana. Judas, ele era uma pessoa, um político praticante. Apesar dele ter algum tipo de admiração por Jesus, não o impediu de trair. Mas qual era a visão de Judas? Qual era a estratégia de Judas? Eu vou forçar Jesus a se levantar contra o Império Romano. Como? Eu vou traí-lo, ele vai ser preso, vão querer matá-lo e ele vai destruir Roma. Não foi assim. Olha, ele foi como ovelha muda perante seus tosqueadores. A cruz era o caminho de Jesus, a morte de Jesus era uma morte que iria trazer para mim e para você perdão, remissão. A morte de Cristo era algo programado por Deus para acontecer, para pagar o preço, para satisfazer a justiça de Deus, para consertar o que ocorreu lá no Éden, o pecado original, para trazer para nós a esperança de vida, porque ele não só morreu, mas ele morreu e ao terceiro dia de sua morte ele ressuscitou. Então não adianta você dizer que se Jesus não fizer isso, você vai sair da igreja. Não adianta você dizer que se Jesus não fizer isso, você vai se matar. Ou se você vai parar de dar o seu dízimo, a sua oferta. Que coisa ridícula. Nem eu, nem você temos como pressionar o Senhor.
Judas entendeu que Jesus, ele era alguém que poderia ser pressionado. E Deus não pode ser pressionado por ninguém. Ele não enxergou isso. Ele não enxergou que Jesus era movido pelo amor. Ele não enxergou que Jesus não tinha espírito partidário. Ele não enxergou que Jesus não era movido pela pressão humana, mas sim pela vontade soberana do Pai. Olha, queridos, não adianta a gente ir para a rua, porque esse não é o que Deus quer, né? E aí se fala do grupo do ódio, do grupo do fulano, de Beltrano, de gente que vai para a rua mascarado, outros que vão até com a bandeira brasileira, mas que vão para um conflito. Será isso cristão? Será que o cristão deve fomentar isso? Será que ele deve participar disso? Olha, eu quero dizer que se você não consegue enxergar que Jesus é movido pelo amor, se você não consegue enxergar que Jesus não faz parte desse espírito partidário, e se você não consegue enxergar que ele não pode ser pressionado pelo homem, então a sua visão da vida é a visão de Judas, é a visão do traidor. É a visão de que alguém que a qualquer momento, daqui a pouco, alguma contrariedade, você vai aceitar dinheiro, você vai traí-lo. Olha, o espírito é outro. Ele é movido exatamente por isso, pelo amor, pela sua vontade soberana, pelos seus eternos decretos, pelos seus planos, e tudo o que tem que acontecer vai acontecer dentro de algo que Deus preparou a seu tempo. Então, largue a visão de Judas e tenha a visão de Jesus, para louvor da glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.